Muito bem, eu gostaria de pegar uns textos hoje para nós meditarmos até em forma de um esclarecimento a respeito de algumas coisas. O primeiro texto que eu queria pegar está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus aqui está falando com os judeus e ele vai falar o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Primeiro, Jesus não está aqui incentivando aqueles judeus, aqueles escribas, aqueles fariseus a examinarem as Escrituras. Ele está afirmando uma coisa que eles faziam, eles examinavam as Escrituras. Ele está falando, examinai, vocês examinam as Escrituras. Né? A Escritura que ele está se referindo aqui é aos 39 livros do Antigo Testamento, né? Os 5 livros da lei, o Pentateuco, 5 livros de Moisés, os 12 livros históricos, os 5 livros poéticos e os 17 livros proféticos, somando assim 39 livros no Antigo Testamento. Mas Jesus está afirmando o que eles faziam. Ainda que seria interessante nós estimularmos as pessoas a lerem, a conhecerem, a pesquisarem a Bíblia, a palavra de Deus. Mas no caso aqui, ele não está fazendo isso. Ele está afirmando uma coisa que os judeus faziam. E por que os judeus faziam? Ele vai dizer, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês fazem isso porque vocês julgam ter nessas Escrituras a vida eterna. Daí Jesus vai falar, mas são elas que testificam, são elas que testemunham de mim. Por que eu falei que eu ia trazer uma palavra em forma de esclarecimento? Esses dias eu fui assim um tanto questionado por que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos, ela só tem 66 livros. Por que existem determinadas Bíblias que têm alguns livros a mais? Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o fato de não termos aqui confeccionado na nossa Bíblia esses livros a mais, seja 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos, não significa que nós não tenhamos acesso a esses livros. Até porque as pessoas que nos acusaram de não ter, conversando com essas pessoas sobre esses livros que eles possuíam em suas Bíblias, eles não conheciam os livros. Então, de que adianta você ter 7 livros a mais e não conhecê-los? A segunda coisa que eu gostaria de esclarecer, Jesus ele fala que as Escrituras testificam dele. Se você ler agora os 27 livros do Novo Testamento, e se você ler mais especificamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que em nenhum lugar Jesus faz citações desses livros. Mas existem citações dos 39 livros do Antigo Testamento, você encontra. Se você procurar no Novo Testamento, você vai encontrar citações dos 39 livros que nós temos na nossa Bíblia. Mas você não vai encontrar citação de Baruque, você não vai encontrar de Macabeus, você não vai encontrar de Eclesiásticos, esses livros apócrifos, né, de origem oculta, você não vai encontrar. Esse é um esclarecimento. Depois nós vamos ler lá em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, olha o que a Bíblia diz. Paulo falando a Timóteo, jovem pastor, obreiro de Paulo. Ele fala, tu porém permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado sabendo de quem o aprendeu. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está se referindo a Timóteo. Timóteo, desde pequenininho, desde criança, ele foi instruído pela
pela sua avó e pela sua mãe, vó Lloyd e mãe Eunice. Desde pequenininho ele cresceu conhecendo essas escrituras. Daí no versículo 16 ele vai falar: toda escritura é inspirada. Observe, ele não fala que toda escritura inspirada é proveitosa. Porque se ele falasse assim, poderia falar assim: então nós temos na Bíblia 66 livros, mas nem todos esses livros são inspirados. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, mas nem todos os livros aqui, não é isso. Ele está falando uma afirmação: toda a escritura é inspirada. Ele não está falando toda a escritura inspirada é proveitosa, não. Mas toda a escritura é inspirada. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que eu entendo? Aqui eu tenho um testemunho muito subjetivo, muito particular, porque foram esses 66 livros da Bíblia, inspirados por Deus, que transformou a minha vida, que mudou radicalmente a minha natureza, que fez com que eu nascesse de novo. Foi a pregação desses livros. Não foi a pregação de outros livros, mas foi exclusivamente desses livros. Depois ainda, lá no livro de Pedro, no capítulo 2, aí no versículo 21, aliás, no capítulo 1, versículo 21, capítulo 1, versículo 21, tá aí, ó. Pedro fala: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então não é que os homens, Isaías resolveu escrever, Miqueias resolveu escrever, não. Eles foram inspirados por Deus. Foi Deus quem inspirou esses homens, que soprou neles essa inspiração para que eles escrevessem. Então podemos dizer que quem escreveu a Bíblia foi o próprio Deus, porque foi Deus que deu soprou neles essa inspiração para que eles escrevessem. Não foi dado por vontade humana. Então a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens, né, num período de 1500 anos mais ou menos. Escreveram 66 livros, e esses homens, um não conhecia o outro, né? Se você for ver, Isaías não viveu na mesma época de Moisés. Moisés viveu lá atrás, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Né? Você tem lá o profeta Malaquias 400 anos antes de Jesus. Então eles não conheciam, nunca tiveram conhecimento do outro. Né? Eles moravam em épocas diferentes, em regiões diferentes, no entanto, nenhum deles se contradizem. Agora, se você ler, por exemplo, esses livros que eu falei, há muita contradição. Poderíamos citar aqui o final de Macabeus. Há uma contradição tremenda ali. E outras contradições. Mas esses livros não se contradizem, pelo contrário. Esses livros foi só a mesma mentalidade que inspirou, o mesmo Deus que inspirou Jeremias, inspirou Isaías, Malaquias, Obadias, Amós, Miqueias, Naum, o mesmo. Então não havia como eles se contradizerem, muito pelo contrário, um confirmava aquilo que o outro estava dizendo. Aqui no versículo 21, ele vai dizer que jamais a profecia foi por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eu encerro, eu sei que eu trouxe uma meditação hoje, um tanto quanto muito pessoal em relação a essas coisas, mas para mim, esses 66 livros aqui, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, é suficiente para mim. Eu não preciso de outros livros, ainda que eu tenha conhecimento deles. Ainda que eu tenha Bíblias aqui que constem esses livros, ainda que tem outros livros aí que nem consta nessa Bíblia, o livro de Enoque, por exemplo, mas nós conhecemos essas escrituras, não pense que não. Mas para mim isso aqui foi suficiente, é suficiente e será suficiente. Que Deus abençoe em nome de Jesus.